Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. 14 de maio, dia de jogo do Fogão. Estamos todos como? Nervosos, claro, né? Ansiosos para as 9h30 da noite. E o resultado de ontem, né, do nosso grupo não foi dos melhores, né? Esperado. Laú enfiou 4-0 para cima do Carabobo, que já não quer mais nada na competição, mandou uma equipe ali alternativa. Se a titular já não é tão boa assim, imagina a alternativa do Carabobo, e com isso dificultou ainda mais as coisas para o Botafogo, mas é dessa forma mesmo. Teremos aí duas finais, duas decisões. A primeira, logo mais, hoje à noite. Já vou falar aí de todas as possibilidades, gols pró, gols contra, saldo, pontuação, o que o Botafogo precisa fazer para se classificar. E será que ainda dá para ser primeiro lugar do grupo? É possível matematicamente? Já vou falar para vocês. Vamos começar, né, de baixo aí. Sub-17, o Botafogo se preparando, né? Vai estrear hoje no Brasileiro Sub-17 contra o Atlético Goianiense lá em Conselheiro Galvão, tá? A partir das 15 horas. Acredito que a Botafogo TV vai estar acompanhando, né? Então 15 horas o Sub-17 do Fogão. Lembrando, né, que ano passado o Botafogo chegou às semifinais, acabou sendo eliminado num jogo lá no Canindé contra o Palmeiras de forma polêmica, só para variar, né? Então uma boa sorte aí para a garotada do Sub-17. Falei de Conselheiro Galvão, né? Jogo hoje, 15 horas. Ontem à noite o Botafogo jogou lá, mesmo palco, só que pelo Brasileiro Sub-20. Botafogo Fluminense, vamos lá, vamos ver se vocês adivinham quem venceu. 3-1 para o Fogão. Botafogo em franca recuperação no Brasileiro Sub-20, já está 14 jogos com invencibilidade, né? Isso foi até lembrado aí no finalzinho da partida pelos jogadores do Botafogo, né? Os gols foram do Rafael Lobato, Matheus Fortunato e Foguete. O Foguete marcou ali já no finzinho, quando o Fluminense tentava ainda empatar a partida, estava 2-1, Foguete disparou um foguete e fez o 3-1. O Botafogo agora está em 10º lugar no Brasileirão Sub-20 com 13 pontos, né? Mas já pertinho ali do G8, então importante aí. E um detalhe, né? A equipe do Belão, né? Eu acho que principalmente deu essa subida de produção quando foi disputada a Dallas Cup, né? Deu moral para a molecada que viajou para os Estados Unidos, conquistou o título em cima de São Paulo, retornou ao Brasil e emendou essa sequência aí muito interessante de 14 jogos de invencibilidade. Boa sorte aí para o Fogão aí no restante da temporada. Tô falando de garotada, né? Sub-17, Sub-20. A garotada do Sub-12 ganhou um presente ontem, né? Não só o Sub-12, né? A garotada aí do Mirim, enfim, das categorias iniciais, né? De base, ganhou um presente que foi uma sala. O Botafogo inaugurou uma sala no estádio Newton Santos para estudos mesmo, né? Sala de aula. A garotada vai poder aprender inglês, aprender espanhol, né? Formação do cidadão, né? O Botafogo num projeto bem interessante, no projeto Futuro Glorioso, visando justamente informar o cidadão, né, barra atleta, né? Mas não só pensar na formação esportiva. É muito importante, claro, que a garotada tenha esse contato, né? Mesmo que eles não se tornem um jogador profissional, né? Claro que é o sonho de todos eles, mas que eles levem isso, né? O ensino de um outro idioma, muito interessante, né? Inclusive o Joel Carli, né? Argentino, coordenador de futebol do Botafogo, esteve presente na inauguração. O Léo Coelho, também diretor de coordenação de futebol, também presente. E teve um convidado especial, o cara que está em todos os lugares, né? Marlon Freitas apareceu lá de surpresa. Claro que a garotada se amarrou. O Marlon, que é um cara muito articulado, fala muito bem, né? Deu a letra lá, falou com a garotada. Então, parabéns ao Botafogo por essa iniciativa, que essa sala de aula se transforme em mais salas de aula. A gente sabe que o Newton Santos passou recentemente, né, por uma reforma na parte lá dos escritórios do Botafogo, né? Agora inaugurou essa sala. Tomara que outras salas realmente sejam construídas para que todo mundo, né, possa ter essa oportunidade, não só de treinar no campo, de se preparar fisicamente, como eu disse também, ter aí esse apoio que é muito importante, muito legal. Parabéns ao Botafogo. Galera, ontem foi dia de lançamento de camisa
A gente foi até surpreendido, né? Na parte da tarde, o Botafogo começou a lançar aqueles teasers, né? Sobre um lançamento de camisa. Havia até expectativa, será que vai ser alguma camisa aí da linha 25, 26, camisa de jogo? Não, né? Em seguida foi revelado que é uma camisa de aquecimento para a temporada 25/26. Eu curti, achei a camisa, né? Eu tinha até comentado, né? Quando foi lançada a última camisa do Botafogo, aquela toda grafitada, tal, do Aura 90, né? Essa é da mesma coleção Aura 90, mas eu achei mais discreta, né? Mais ao meu gosto, né? Ela é toda preta, só as mangas, né? Que tem esse grafite aí em branco, né? Enfim, curti o escudo do Botafogo no meio, né? Ela já está sendo vendida, né? Isso é uma coisa legal que o Botafogo tem feito, né? O lançamento, e aí simultaneamente começa a vender nas lojas, na Barra Shopping e General Severiano. Acredito que no site também, né? E a dica de ouro para quem vai adquirir, né? Que o meu amigo Depp falou ontem, né? Ele que mora ali pertinho de General Severiano, correu lá, comprou. É a seguinte: se você veste GG, por exemplo, que é o que eu visto, o Depp também usa GG, comprar a G, tá? Porque ela tem uma modelagem grande. Então, se você comprar pelo site, por exemplo, usa essa dica, porque provavelmente se você comprar do tamanho que você compra normalmente, ela vai ficar, né, grandona, né? Vai ficar oversized, né? Então não é legal, é melhor mais justinha ali do corpo, né? Vai cair melhor, né? Então essa é a dica. Claro, se você puder ir numa loja física, é muito melhor experimentar para não ter erro, né? Mas achei legal a camisa, achei que ela de certa forma remete à camisa preta que o Botafogo usou em 96, né? Que tinha aquelas 3 listras aqui e tal, brancas, aquela camisa da finta, né? E o Botafogo tem essa parceria com a Reebok, né? E o Botafogo tem essa premissa de poder produzir os próprios modelos, né? Os designers do Botafogo que fazem isso, não é a Reebok, né? Então isso é uma coisa bem legal, curtir. Vamos lá, galera. Antes da gente falar do jogo de hoje à noite, né? Vamos dar uma notícia aqui de um jornalista colombiano, né? O jornalista Pipe Serra, através do X, né? Ex-Twitter, disse que o Botafogo e o Cruzeiro têm interesse pelo jogador Emerson Batalha, atacante colombiano do Juventude. Ele tem 23 anos, tem tido uma boa temporada lá no Juventude, apesar da equipe de Caxias do Sul não estar bem na temporada, né? Falei aqui ontem da queda do Fábio Matias. É um jogador que interessaria ao Botafogo e ao Cruzeiro, tá? Porém, ele já fez as 8 partidas, né? Jogou todos os jogos do Juventude no Brasileirão, então isso inviabiliza uma transferência esse ano, né? Não teria sentido ele vir e não poder jogar no Brasileiro, ou por Botafogo, ou por Cruzeiro, enfim, seja lá qual fosse a equipe que eles transferissem. Então, esse interesse do Botafogo, se é que ele existe, né, ficaria para 2026. E aí, vocês conhecem, têm acompanhado o Batalha? Seria um bom reforço para o Botafogo? Ou seria aquele cara para vir e de repente daqui a pouco tá no Molenbeek, né, alguma coisa do tipo? Não sei, eu confesso, já vi o jogador atuando, mas sem ter aquela atenção devida de observar se seria realmente um bom reforço ou não. Vamos lá, galera, vamos falar então do grande evento de hoje à noite, 9h30, inclusive a torcida, né, o movimento Ninguém Ama Como a Gente, né, que não é exatamente uma torcida, né, um movimento, um grupo, enfim, que cresceu muito nas últimas Libertadores, né, promete para hoje, né, as ruas de fogo para recepcionar o time e também a volta do mosaico. Foram marcas, especialmente do ano passado, da nossa conquista da Glória Eterna. Hoje um jogo realmente ganhou clima de decisão, especialmente por conta do resultado de ontem, né? A gente ainda falou ontem em secar Laú, né? Em torcer por um empatezinho, já que no primeiro turno o Carabobo tinha conseguido 1-1 lá na Venezuela com o Laú. Dessa vez os chilenos não tomaram conhecimento, venceram por 4-0 e complicou, né? Complicou um pouquinho mais a situação, que já não era muito fácil, né? O detalhe é o seguinte: Botafogo, para a gente entender, não pode perder para ninguém hoje à noite. Se perder, estaremos eliminados.
jogaremos no segundo semestre a Sul-Americana. Esse é o cenário que nenhum botafoguense imagina, quer, né? De jeito nenhum. Bate na madeira, estão batendo aqui na obra ao lado, bate na madeira, a gente não quer esse cenário, não podemos perder o jogo. Se o Botafogo empatar a partida logo mais, tá? Na última rodada, já era uma necessidade mesmo vencer a Laú no dia 27 de maio, teremos que vencer a Laú por 2 gols de diferença, pelo menos, tá? Por conta do saldo de gols, né? Ou seja, se a Laú tivesse vencido ontem por 3-0, bastava a gente vencer. Não, como fez 4, a gente precisaria vencer por pelo menos 2 gols de diferença na última rodada, né? Para o Botafogo assumir, é possível o Botafogo assumir não, entrar no G2, né? Entrar na zona de classificação hoje à noite, é possível desde que o Botafogo faça justamente 3 gols de diferença, isso? Deixa eu confirmar aqui para vocês, para não ficar maluco. 3 gols de diferença hoje à noite, ou 2 gols a partir de um 4-2. Deu para entender? Então, para o Botafogo entrar na zona de classificação hoje ainda, o Botafogo precisa 3 gols de diferença ou 2 gols a partir de um 4-2. Mas, sinceramente, galera, acho que o que vale mesmo é o Botafogo estar na zona de classificação após a última rodada, né? Não tenho pressa. Claro, se o Botafogo entrar hoje, muito melhor, mas não tenho pressa. O que o Botafogo precisa, ao meu ver, é vencer o jogo de hoje para não precisar dessa questão do saldo na última rodada, porque aí vai ser mais complicado, óbvio, né? O que está se desenhando? Vamos lá. No momento, a gente tem Laú com 10 pontos, tá? Laú com 10 pontos, pega a gente na última rodada no Newton Santos. O Estudiantes tem 9 pontos e o Botafogo hoje tem 6, que foram as 2 vitórias contra o Carabobo, né? Então agora tá na hora da gente pontuar contra argentinos e chilenos, né? Pela ordem. O Estudiantes, na última rodada, vai pegar o Carabobo lá na Argentina, praticamente certo, que vai vencer, vai golear, né? Hoje eles estão com um saldo de 5 gols a favor, o Botafogo tem 1 só, por isso que é difícil o Botafogo conseguir o primeiro lugar do grupo, porque o Botafogo teria que vencer hoje fazendo saldo e depois vencer a Laú também fazendo saldo e torcer para o Estudiantes não disparar uma goleada enorme contra o Carabobo. Então, muita matemática, muitas contas para conseguir o primeiro lugar do grupo, realmente é difícil, né? Não é impossível, mas é difícil. O que o Botafogo precisa para se classificar, que eu acabei de falar, vencer logo mais, vencer Laú. Pronto, acabou, o Botafogo chega a 12 pontos, fim de história, teríamos provavelmente classificado Estudiantes em primeiro e o Botafogo em segundo, né? O Estudiantes chegaria a 12 pontos, ganhando o Carabobo, o Botafogo também chegaria a 12 pontos, perderíamos o primeiro lugar no saldo, essa é a tendência, tá? E Laú ficaria de fora. Agora, de novo, o Botafogo empatando hoje, precisa vencer Laú e fazer 2 gols de diferença, o que nunca é muito simples, mas também, né, se hoje o jogo se desenhar por um empate, não há o que fazer. O que não podemos é perder. Entendido? Deu para entender? Hoje é vitória de qualquer jeito, empate a gente até negocia, né, mas deixará o Botafogo com essa necessidade de fazer, né, uma vitória de um 2-0, um 3-1, né, enfim, na última rodada. Jogo 9h30 da noite, a Globo vai transmitir para boa parte do Brasil, né, muitos estados, algumas cidades de Minas Gerais, como Juiz de Fora, né, a Globo transmitido, ou então ESPN/Disney Plus, beleza? Na Globo vai ser o Gustavo Villani que vai narrar a partida, tá? Renato Paiva deve repetir a equipe que enfrentou e goleou o Internacional, né? O sistema que deu certo, o Arthur ali mais como jogando mais centralizado, né? Por trás ali do Igor Jesus, né? E atuando com Jefinho e Cuiabano mais abertos, né? Essa é a tendência. Pode ser também que o Natan ganhe uma oportunidade, ele que entrou no final da partida contra o Colorado, se saiu bem, é uma possibilidade também do Natan ganhar essa vaga do Jefinho. O Jefinho é aquele jogador que a gente sabe tem muito talento, mas às vezes falta intensidade para ele. Numa partida como hoje, muito pegada, né, vai ser preciso o cara estar ligado o tempo todo, a gente não pode dar mole, né? O Botafogo
vai jogar então mais uma vez com a sua zaga reserva, né? Mas os garotos têm dado conta do recado, essa que é a verdade. John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles. No meio, Gregory, Marlon Freitas, né? Vou botar o Arthur aí também no meio, Jefinho, Igor Jesus e Cuiabano em grande fase, artilheiro, né? Jogando na frente. Essa é a tendência, como eu disse, talvez o Natan ganhando uma oportunidade aí no lugar do Jefinho, né? É um jogo que vai ser pegado, né, mais cara do que Libertadores é impossível. Eu espero um público superior a 30 mil, na segunda-feira bateu 17 mil, mas eu acho que chegando a partida, né, o torcedor está entendendo que realmente precisa apoiar, a gente precisa estar lá, quem puder, claro, né, estar no Newton Santos, porque é um jogo fundamental. Passando hoje, né, seguindo vivos, né, na Libertadores, aí nem se fala a nossa próxima final dia 27. Mas para ter essa final dia 27, precisamos do jogo de hoje, fundamental. Vou passar o dia todo mentalizando, nervoso, ansioso, para chegar logo às 9h30. Comenta aí embaixo qual que é o seu palpite, tá acreditando? 0-0 tá bom para vocês? Fechamos em 0-0? 1-0 tá bom? Simples? Para mim está ótimo, né? 1-0 hoje vai ser uma maravilha. E é isso, galera, beleza? Deixa seu like, comenta aí embaixo seu placar, quem que você vai fazer os gols, como é que você tá? Tá nervoso? Só pensa em Botafogo? Só pensa em Botafogo Estudiantes? Eu tô nessa vibe. É isso aí, tamo junto, aquele abraço. É tempo de Botafogo pra cima!